Irradiações. A chave mestra do universo. Parte 3. A irradiação do ser humano terreno. Vimos que tudo, em última instância, provém da irradiação do Criador. À medida que essa irradiação primordial se afasta da fonte original, dá origem a formas várias em bem determinados graus de resfriamento, originando-se daí os vários planos da criação, ou as muitas moradas da casa do Pai, como diz Jesus no Evangelho de João. Confira João 14:11. Essa irradiação primordial também dá origem a todos os habitantes desses planos ou mundos, de modo que pode-se dizer que todas as criaturas são propriamente irradiação tornada forma. Assim também o ser humano terreno, que se desenvolveu de um germe espiritual, foi igualmente originado dessa irradiação primordial. Cada plano formado da irradiação básica proveniente do Criador assemelha-se a um prisma que modifica a irradiação precedente, de maneira que esta irradiação modificada dá origem a novas formas em distâncias cada vez maiores da fonte original. Não somente os mundos criados agem como prismas dessa irradiação, mas também seus habitantes. Exemplo disso são as irradiações dos mediadores enteais, tal como explicado por Abdrushim em sua Mensagem do Graal, dissertação Fios de Luz sobre Vós. Através dessas irradiações modificadas é que foi possível a formação em bem determinada distância da fonte primordial das sementes espirituais inconscientes que acabaram por se desenvolver em seres humanos de espírito. Durante a preparação para tomar o caminho de volta para a pátria espiritual, o paraíso, esses seres humanos se encarnam na matéria grosseira, sendo chamados então em nosso planeta de seres humanos terrenos. Tal como os seres criados acima dele, o ser humano terreno também é um prisma, que absorve as irradiações que o atingem e as retransmite a outras criaturas que dependem dessa transformação para poderem assimilá-las. Em outras palavras, o ser humano recebe irradiações já transformadas por seres superiores, as quais nutrem seu espírito e têm a incumbência de transformá-las novamente para que outros seres possam recebê-las. Estes seres são os enteais, que atuam na Terra e que estão estreitamente ligados aos seres humanos. Infelizmente, o ser humano se modificou de tal forma para o mal que se tornou uma espécie de prisma com defeito, incapaz de retransmitir como deveria essas puras irradiações vindas de cima. Aliás, tornou-se até impossibilitado de conceder uma ancoragem a essas irradiações devido à sua voluntária modificação errada. Só com uma nova e voluntária modificação incondicional para o bem, que se revela pela natural pureza dos pensamentos, é que ele poderá se tornar novamente um prisma bem lapidado, cumpridor de suas funções. Cito aqui um trecho da dissertação O Primeiro Passo da obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim. Se pudesseis ver, uma só vez que fosse, como para cada pensamento individual por vós nutrido, se cumpre sem cessar a inflexível justiça da sacrossanta vontade de Deus nas leis automáticas da criação,
Esforçar-vos-ieis com toda a energia para conseguir pureza em vosso pensar. Só assim vos transformareis naqueles seres humanos que o Criador magnanimamente deseja conduzir em sua obra para o saber, concedendo-lhes a eternidade, transformando-os em auxiliares na criação, dignos de receber as altas graças destinadas aos espíritos humanos, a fim de, agradecidos e jubilosos, retransmiti-las transformadas àquelas criaturas que somente nessa transformação através dos seres humanos são capazes de assimilá-las e que dessas graças hoje criminosamente estão isoladas através da decadência do espírito humano, quando já, em tempos de vibração melhor e mais pura da humanidade, puderam formar-se. Assim, podemos reconhecer que tudo, mas tudo mesmo, originou-se da irradiação primordial do Criador. Dela adveio tudo quanto existe, todos os mundos e todas as criaturas que se encontram em planos mais elevados e mais baixos, até chegar ao último plano de toda a criação, aquele que se encontra afastado ao máximo da fonte da irradiação primordial, o plano das materialidades. Todo o universo, nós mesmos inclusive, somos em última instância irradiação tornada forma. Contudo, a irradiação do Criador não contém nada dele próprio. Unicamente sua vontade encontra-se inserida na obra da criação na forma de leis inamovíveis. Nascemos, portanto, como produtos inconscientes da vontade do Criador, na forma de germes espirituais, e devemos terminar nossa peregrinação nas materialidades como produtos acabados dessa mesma vontade, plenamente conscientes e responsáveis, aptos a regressar à pátria espiritual e de lá atuar em prol do desenvolvimento progressivo da criação. Só nos tornamos esses produtos acabados quando sintonizamos nossa vontade à vontade do Criador e pautamos nossa vida por ela em tudo quanto de nós emana: intuições, pensamentos, palavras e ações. Quem vive dessa forma purifica a si mesmo e ao seu ambiente. Sua alma torna-se límpida e bela, sem manchas de qualquer espécie. A irradiação dessa alma limpa, juntamente com a do corpo terreno sadio, forma uma aura resplandecente em torno do ser humano terreno, tornando-o apto a receber energias irradiantes nutridoras do universo, que só podem ancorar-se num solo de mesma espécie. Além disso, a aura é um eficiente escudo de defesa. Cito aqui um trecho de O Livro do Juízo Final, de Roselles von Sass, tópico: O efeito protetor da aura. A pureza do anel de radiação é tão importante porque as suas cores possuem efeitos magnéticos. Por exemplo, um anel de radiação puro e brilhante atrairá forças análogas de radiação do cosmo. O afluxo dessas forças de radiação, em parte de espécie enteal, atua beneficamente sobre a saúde em todos os sentidos. A pessoa sentir-se-á mais produtiva e mais alegre. Além disso, as cores da aura possuem também um efeito de defesa. Existem radiações de efeito prejudicial à saúde, como, por exemplo, algumas radiações libertadas pela atividade aumentada do Sol, isto é, pelas gigantescas explosões que influenciam campos magnéticos da Terra. Ao contrário das demais criaturas do reino animal, bem como dos elementos do reino mineral e vegetal, o ser humano tem a capacidade de moldar sua própria irradiação, que, como todas as outras, se apresenta em forma de anel.
Enquanto as pedras, por exemplo, têm sua irradiação modificada de fora para dentro pela natural degradação de sua superfície externa ou invólucro, o ser humano tem sua irradiação inerente modificada de dentro para fora, de acordo com sua vontade e o estado de seu corpo. Essa irradiação que envolve todas as coisas é conhecida então como aura ou ode. Quem deu o nome de ode a essa irradiação em forma de anel foi o barão Karl von Reichenbach, em meados do século XIX. Reichenbach era um químico austríaco que, através de experimentos, chegou à conclusão de que todas as coisas e seres emanam energia. Ele conseguiu registrar essa energia nos odógrafos, fotos criadas através de placas sensíveis às irradiações de determinadas substâncias. Reichenbach efetuou centenas de experimentos e publicou suas descobertas em 1845 num livro intitulado A Força Ódica. Apesar de ser um químico famoso, metalurgista e também especialista em meteoritos, ele foi ridicularizado por seus pares cientistas, como de hábito sempre ocorre quando a incompreensão impera, infelizmente. Na maioria das vezes, o orgulho e a vaidade não permitem que alguém simplesmente se cale quando diante de algo desconhecido, mas exige que escarneça daquilo. Do processo de formação da aura, depreendemos também a importância da alimentação que nutre o corpo terreno, pois dependendo do tipo de alimentação, o sangue terá uma ou outra composição e com isso irradiará de uma ou de outra forma. Essa irradiação do sangue corpóreo, em conjunto com a irradiação da alma, é que forma a aura do ser humano terreno. Essa irradiação que forma a aura pode ser dita inconsciente, apesar de que o ser humano é plenamente responsável pela sua constituição, visto deter o poder de modificar a alma e também de manter o corpo terreno sadio. Ambos, alma e corpo, colaboram para a formação do anel de radiação que envolve o ser humano. Mas há ainda um outro tipo de radiação humana, ou melhor, 3 espécies de radiações que podem ser denominadas conscientes, embora as pessoas, infelizmente, atentem muito pouco a elas. São as irradiações provenientes do intuir, do pensar e do atuar. As 2 primeiras, a das intuições e a dos pensamentos, são capazes de conglomerar magneticamente partículas de matéria fina, dando-lhes bem determinadas formas, segundo a espécie do que foi intuído ou pensado. Desse modo, são geradas as formas de pensamentos e formas de intuições. A terceira irradiação, a do atuar, também pode dar origem a formas, ancorando-se na matéria fina do além mais próxima da Terra, em locais de mesma espécie. É essa irradiação a que primeiro puxa uma alma humana logo após o seu desenlace terreno, levando-a para aquele local onde terá de vivenciar os frutos de suas ações, tenham sido eles bons ou maus. Faz parte do atuar também o falar. Daí o cuidado que se deve ter com a linguagem no dia a dia. As formas de pensamentos e de intuições, sejam elas também boas ou más, permanecem ligadas ao gerador, transmitindo-lhe constantemente impressões de mesma espécie. Devido à lei da atração da igual espécie, uma outra lei básica da criação, essas formas se conectam às centrais de igual espécie, as quais, por sua vez, foram geradas pelo afluxo contínuo de formas análogas,
produzidas por milhões de indivíduos com aquele mesmo tipo de pendor ou virtude. Essas centrais suprem constantemente as formas nelas conectadas com impressões da mesma espécie, as quais são transmitidas para os respectivos geradores pelos fios de ligação que unem essas almas às suas formas de pensamento e de intuições. Essa é a razão por que é tão difícil alguém se libertar de um vício qualquer, pois os afluxos de um tal pendor refluem continuamente para o gerador, a alma que deu origem àquela forma de pensamento ou de intuição, impelindo-o a continuar se entregando permanentemente ao respectivo vício. Um círculo realmente vicioso, formado pelo próprio gerador. É preciso muita força de vontade para o gerador deixar de alimentar esse vício dentro de si, pois é continuamente estimulado a permanecer no erro pelas formas que ele mesmo gerou, por culpa própria. Contudo, se perseverar em sua boa vontade, os fios que ligam essas formas ao gerador vão pouco a pouco se enfraquecendo até cair ressequidos deles, com o que estará libertado da influência maléfica delas. O mesmo processo, porém, constitui uma proteção poderosa contra o pecado, no caso de formas de pensamentos e de intuições boas geradas de modo permanente. Da mesma maneira, essas formas boas se conectam às centrais de mesma espécie, bem menores, é verdade, e de lá recebem energias renovadas que são transmitidas continuamente para o gerador, fortalecendo nele a vontade para o bem e para o que é nobre. Um círculo virtuoso nesse caso, formado também pelo próprio gerador. Os 3 tipos de irradiações conscientes do ser humano ancoram-se na matéria mais fina do além, em regiões de igual espécie, e de lá puxam ou arrastam a alma humana após seu falecimento terreno. Em primeiro lugar, como visto, ela é puxada pelos fios de suas ações. Depois de vivenciar tudo o que gerou com elas, é puxada pelos fios dos pensamentos. Depois de colher os frutos dos pensamentos, é por fim puxada pelos fios das intuições. No caso de intuições boas, a ancoragem não se dá apenas na matéria fina, mas segue também para planos mais elevados da criação, podendo ancorar-se até no plano espiritual, o paraíso. Dos 3 tipos de formas gerados pelo ser humano, as formas de intuição são as mais poderosas. Em sua atuação, podem trazer grandes bênçãos ou causar enorme devastação, dependendo de que tipo forem, boas ou más. Apesar de poderem atuar lá onde encontram uma igual espécie, essas formas não são vivas, pois não têm vontade própria. As formas de intuição são uma continuação do processo de irradiação que deu origem ao próprio ser humano. Assim como ele próprio é, em última análise, irradiação tornada forma, o que ele gera de mais elevado, as intuições, também se tornam irradiações tornadas formas. Por isso, nada mais somos do que um degrau, e bem pequeno, no gigantesco processo criativo do universo. Viemos à luz na criação por meio de uma irradiação superior, isto é, somos irradiação tornada forma, e somos constituídos de tal maneira que podemos retransmitir parte dessa irradiação, modificada e muito mais enfraquecida, a qual também dá origem a novas formas, sejam de intuições ou de pensamentos.
Somos somente um elo no grande processo criativo do universo. E por termos origem espiritual, somos plenamente responsáveis pelo tipo de formas que geramos pela nossa irradiação consciente. Por isso, está em nossas mãos exclusivamente ascender ou retroceder espiritualmente, tornarmos-nos um hóspede benquisto na casa que nos foi presenteada pelo nosso Criador, ou um rebelde ingrato que, sem nenhuma dúvida, será tratado correspondentemente pelas inamovíveis leis que regem a criação e mantêm a ordem dentro dela. Saibamos viver. Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra. Acesse bit.ly, li com y, /livros-ogt. bit.ly, li com y, /livros-ogt.